a representação bíblica, tá? Abre lá a sua Bíblia em Daniel 9, 27. O período tribulacional, ele é representado pela 70ª semana de Daniel, tá? A grande tribulação, período tribulacional, ele tem a duração de 7 anos, tá? Por que que ele tem a duração de 7 anos? Porque nessa profecia de Daniel, das 70 semanas, está faltando se cumprir uma semana. E uma semana de anos, não é semana de dias. Por que que não é semana de dias, tá? Nós vamos ver aí. Olha aí, abra sua Bíblia, deixa sua Bíblia aberta ainda aí. Tá no texto aí. Por que que não é semana de dia? Lá no versículo 24, observa lá. Vai dizer assim, 70 semanas, sim ou não? Sim. Agora dá uma olhada assim. Lá em Daniel 10, versículo 2 e 3. Todo mundo achou aí? Nós lemos Daniel 9, 24. Agora vamos ler Daniel 10, 2 e 3. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 completas. 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3. Essa frase do capítulo 10, versículo 2 e do versículo 3, ela, no português, ela parece ser a mesma do capítulo 9, versículo 4. Só que quando você olha, analisa o texto no hebraico, você vai ver que a palavra Yamim, que está no versículo 2 e no versículo 3 do capítulo 10, não está no versículo 24 do capítulo 9. Então você observa que a semana da profecia do capítulo 9, versículo 24, não é a mesma semana que Daniel viveu literalmente, tá? No capítulo 10, do versículo 2 e 3. Por quê? Porque quando tem no hebraico aquela palavra ali, Yamim, depois do 7, ela remete a dias. E quando ela está ausente, que é o caso do versículo 24, ela remete a período, tá? Então, nós traduzindo, na melhor maneira, o versículo 24, ele ficaria assim, 70 períodos de 7 estão determinados sobre o teu povo. Por que não 70 semanas seria a melhor terminologia? Porque no hebraico tem a ausência do Yamim, que no versículo 2 e 3 tem ele presente. Mas no versículo 24 ele não está presente. Por que eu estou falando isso? Porque se tivesse ele presente ali, no versículo 24, ele remetia primeiro à semana de dias e não de anos. Segundo, ele remetia a semanas consecutivas e não necessariamente a períodos. Então seria necessário que fosse dias, se tivesse a palavra Yamim no hebraico no versículo 24, que não tem, e seria necessário que elas fossem consecutivas. Mas as 70 semanas de Daniel, elas não são consecutivas e elas não são semanas de dias. Elas são semanas de anos, tá bom? Vocês entenderam? Eu sei que é difícil, isso daí é a profecia mais tremenda que tem na Bíblia, uma das tais mais tremendas, uma da profecia mais exata que tem na Bíblia e também uma das mais difíceis de entender. Tá bom, amados? Olha só, o que você tem que entender, que essa 70 aí é 70, repita comigo, 70 períodos de 7. Pronto, a tradução melhor é 70 períodos de 7. Porque se fosse 70 semanas mesmo, seria dias e seria consecutiva. Mas no hebraico ela remete para 70 semanas de 7, 70 períodos, perdão, de 7, tá? Aí observa o versículo 24, olha aí, continua. Então vamos lá, 70 períodos de 7 estão determinados. Está escrito aí na Bíblia de vocês, determinadas? Sim. Aí, essa palavra no hebraico, ela remete ao sentido de cortado
cortados ou divididos, tá? Cortados ou divididos, é um dos sentidos da palavra. Isso, é cada bloco de 7. Isso, cada bloco. Isso, é isso daí mesmo. Isso mesmo. É cada bloco de 7, é cada período. Só que ali ele está falando que são 70 blocos, períodos de 7. Entendeu? De 7 anos. Aí quando você vai fazendo a contagem, você vai ver que vai dar no final de tudo 490 anos, tá? Existem alguns motivos dentro da profecia que não é dias, são anos, tá? Eu vou falar alguns deles. Outro aí está dizendo, estão determinadas. Essa palavra determinada, ela remete para divididas ou cortadas. É interessante que a Bíblia poderia falar assim, 70 períodos de 7 estão consecutivos. Poderia ou não poderia? Está escrito. Poderia, se fosse consecutivo. Mas como ele não é consecutivo, ele está escrito determinada, que no hebraico vai levar para o sentido de dividido, de cortado, que a própria profecia corta, tá? E daí vai aparecer os 7 anos da grande tribulação, tá bom? Para você entender. Vamos lá, você tem que prestar atenção. Sei que é difícil demais essa profecia aí para entender. Outra coisa, tá? Uma chave hermenêutica disso daí para você entender a profecia das 70 semanas. Primeiro, tá? Ela vai falar sobre 70 períodos, 70 períodos. Vamos lá, para você pegar os pontos principais, para você entender a profecia. Segundo, ela vai falar de cortadas, tá? 70 períodos de 7. Cortadas ou divididas, tá? É a segunda chave hermenêutica que você vai observar aí nesse texto. Está na Bíblia, eu não estou inventando nada, tá bom? Outra coisa aí é que você vai entender que olha o que a Bíblia diz. 70 períodos de 7 estão divididos sobre o teu povo. Sobre o teu? Quase ninguém falou, só a Érica que falou, só a Varô aqui que falou. Sobre o teu povo. Povo de quem? Povo não. Povo de quem? Você está falando para Daniel. Povo de Daniel, tá? Era o povo de Daniel, que aqui é Israel como nação, tá? Então vai ter aqui, ó, outra chave. Teu povo. Ou seja, essas 70 semanas todas, elas estão ligadas ao povo de Daniel, que é Israel como nação. Outro ponto aí. Aí ele vai dizer, ó, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então, sobre o povo e sobre a cidade. Que cidade é essa? Que cidade é essa? Quem é essa cidade ali? Que a Bíblia chama de santa cidade? Jerusalém, tá? Jerusalém, tá bom? Jerusalém, tá lá no versículo 25, tá? Está lá no versículo 25, uma referência aí, tá? Sobre que vai fazer uma inferência, melhor dizendo, de que é Jerusalém. Tá bom? Aí a Bíblia vai dizer, para extinguir a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, selar a visão da profecia, ungir o santo dos santos. Isso tudo vai acontecer com o povo e com a cidade, tá? Na verdade, aí com o povo, no final da grande tribulação. Tudo isso ali vai acontecer quando ocorrerá o milênio. Tá bom? Tudo isso que vem dizendo assim, para extinguir a transgressão, isso daí será depois das 70 semanas. As 70 semanas, elas vão acabar no finalzinho da grande tribulação. A última semana que falta se cumprir é o período da grande tribulação, tá bom? Outra coisa que nós vamos ver aí, tá? Que elas são semanas de anos. Por que elas são semanas de anos? Primeiro, porque ali está falando 70 períodos de 7, tá? Segundo, ela vai fazer uma contagem até o Messias. Então não teria lógica se fosse de dias. Por quê? Porque não ia dar. Primeiro, que o texto mostra que quando você conta da ordem de restaurar,
Tá? Para quem não estiver entendendo muito, pode olhar aí no seu gráfico das 70 semanas. Desde a ordem de restaurar até o Messias. Tá? Aí você vai ver que vai bater a contagem certa. Só que essa contagem é de quê? É de dias ou é de anos? É de anos, tá bom? Aí você observa aí, olha agora aí no seu mapa aí, tá? Olha aí em cima, tá dizendo assim, as 70 semanas de Daniel. Aí ele vai dizer assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade. Isso daí tem que gravar na sua cabeça. Que as 70 semanas está ligada ao povo de Daniel, que é Israel como nação, e à cidade, que é Jerusalém, tá? A santa cidade. Aí ele vai dizer assim, ó, que desde a ordem para restaurar, versículo 25 na Bíblia, tá? Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Eu pergunto para os irmãos, edificar Jerusalém é a mesma coisa que edificar o templo? A cidade é a mesma coisa que o templo? Não, por que não? Oi? O templo, o que tem o templo, o que tem a Jerusalém? É a mesma coisa? Por que eu estou perguntando isso? Porque não é a mesma coisa. O templo estava em Jerusalém, mas a cidade de Jerusalém é só o templo? A profecia faz menção do templo ou da cidade? Do templo ou da cidade? Da cidade. Por quê? Porque se você achar que é do templo, tu vai encontrar lá de Esdras 7. Mas se você entender que na Bíblia está falando que é da cidade, você vai contar lá em Neemias capítulo 2, que é o que o escritor aqui do gráfico está mostrando, tá? Então vai contar lá em Neemias, quando Neemias está entristecido, aparece perto de Artaxerxes lá, e ele vai lá e libera Neemias, ele dá um decreto para que ele possa reconstruir a cidade, não é o templo, tá? É a cidade, tá bom? Aí ele volta, por quê? Porque a Bíblia está dizendo, ó, lá no versículo 25 de Daniel, capítulo 9, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, que é lá em Neemias capítulo 2, até o Messias, tá? Olha o que ele está dizendo. O príncipe, na Bíblia de vocês está príncipe com P maiúsculo no versículo 25? E no versículo 26 está príncipe com P minúsculo? Então, porque o do P maiúsculo está se referindo a Jesus, o Messias. E com P minúsculo está se referindo ao anticristo, tá? Para quem não sabe aí. Então vai dizer que a ordem de restaurar, aí está lá, né, Neemias 2, tá? Até o Messias. Então o que vai acontecer nesse período, tá? Nesse período aqui, eles vão, a própria Bíblia vai dividir a profecia das 70 semanas. Não sou eu, olha só o que a Bíblia vai dizer. 7 semanas e 62 semanas. Na Bíblia de vocês estão assim? Então ela está dizendo 7 períodos e 62 semanas. Tá? Então você vai ver que a própria Bíblia está dividindo em 3 partes. Olha para cá para o quadro. Olha para cá para o quadro, rapidinho. A própria Bíblia está dividindo. Ela está dizendo que tem 7 semanas, tá? Que essas 7 semanas está ligado à cidade, para reconstruir a cidade. Aí depois ela vai falar em 62 semanas, tá? Que é da reconstrução da cidade até o Messias, aí inclui o nascimento, o ministério, Jesus crescer, até quando Jesus entra na cidade de Jerusalém. Por que até quando Jesus entra na cidade de Jerusalém? Por quê que até quando Jesus entra, a entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém? Por quê? Qual é a chave hermenêutica que eu falei? 2. Que a profecia está ligada ao povo e à cidade, tá? Então, um evento que está ligado à cidade é quando Jesus entra na entrada triunfal na cidade de Jerusalém, tá bom? Então nós vamos ver aí, tá? Que a Bíblia vai chamar de Jesus o Messias, o príncipe. Então até Jesus completou quantas semanas? 7 mais 62, tá bom? Dá quantas semanas no total?
Quantas semanas no total? 7 mais 62. 69, mas a profecia fala de quantas no completas? 70, está faltando quantas semanas? Está faltando uma semana. E essa semana é a grande tribulação, que são um período de quantos anos? Quantos mesmo? 7, tá? Para completar a profecia. Pastor, me prova que essa semana é no período do tempo do fim, é no período da grande tribulação. Porque o senhor falar aí é muito mole. Falar é mole. Falar até papagaio fala. Eu quero ver o senhor me provar que é aí no tempo do fim. Abra a sua Bíblia aí ainda em Daniel 9. Vamos ler tudo agora. Vamos ler tudo agora, do 25 ao 27. Aí você vai observar algumas palavras que eu vou mandar você destacar aí, tá? Você vai observar aí. Vamos lá. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar o quê? Jerusalém. Então, é a cidade de Jerusalém. Até ao o príncipe. Esse príncipe aí com letra maiúscula é quem? Jesus. Agora vai dividir, a própria profecia vai dividir ela, porque lá no versículo falou que estava determinada, que estava dividida, então ela tem que dividir. Aí vai dividir, vai dizer assim, 7 semanas e 62 semanas, que dá quanto? Dá quantas semanas? 69, então já passou 69, tá? Aí ele vai falar lá, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos, tudo dentro dessas semanas. E depois das 62 semanas, depois do quê? Então, depois das 62, completa quantas semanas? 69. Tá? E completa 69 semanas. Aí o que a Bíblia está dizendo? Completou as 69 semanas, o que vai acontecer depois das 69? Quem é que vai ser tirado? Resumindo, ele vai ser morto então, né? É isso? É isso ou não? É isso mesmo, por isso que eu botei a cruz aqui. Depois que as 69 semanas se completou, quando Jesus entra em Jerusalém, aí a Bíblia diz, será tirado o Messias. Sim ou não? Aí olha o que a Bíblia diz depois. Vamos lá, gente. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. Vai! Parou. O povo do príncipe, esse príncipe com P minúsculo, quem é? O anticristo. Aí o que a Bíblia está dizendo? Que o que dele que vai fazer lá na cidade? O povo dele, não é ele, o povo dele. Quem foi o povo que entrou no ano 70 na cidade de Jerusalém, destruiu a cidade e o templo? Quem foi o povo? Qual foi a nação, o império que tinha na época? Roma. Quem foi? O que a Bíblia está dizendo? Que o príncipe que há de vir, o povo dele, destruiu a cidade de Jerusalém no ano 70. Aí você olha e observa que o anticristo, ele vai vir de qual império então? Oi? Do antigo Império Romano, que alguns teólogos vão dizer que ele está se espalhado e compõe a Europa, tá? Então você observa que o anticristo tem que sair dali. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo, e o povo do príncipe que há de vir, que é o anticristo, destruirá a cidade. E no ano 70 depois de Cristo, quem destruiu a cidade foi os romanos, tá bom? O general Tito cerca a cidade, invade, bota fogo em tudo lá, queima, quebra. Só Jesus na terra do vivente. Aí vai lá. Eu pergunto para os irmãos, aqui teve um intervalo da crucificação de Jesus até o ano 70, teve um intervalo? Teve ou não teve? Teve ou não teve? Teve um intervalo ou não teve? Aqui, ó, a crucificação e a destruição foi mesmo na mesma época? Não foi, porque, segundo a maioria dos teólogos, aproximadamente Jesus foi crucificado no ano 30. E a cidade foi destruída no ano 70. Do ano 30 para o 70 tem quantos anos? Então tem uma lacuna ou não tem? E quem é que falou isso? Foi a Bíblia, não foi?
Então, a Bíblia que falou, segue a ordem da Bíblia. Se você quer, pastor, não entendi. Chega em casa, fica lendo do versículo 24 até o versículo 27 e segue essa ordem que você vai entender, não tem como errar. A ordem bíblica, ela é clara. Ela vai dizer, dá ordem para restaurar até o Messias. Aí, para restaurar, são 7 semanas, dá 49 anos. Que eles duraram para reconstruir a cidade, tá? Aí daqui até o Messias, que é quando ele entra na cidade de Jerusalém, na entrada triunfal, dá mais 62. Aí você junta 7 semanas com mais 62, dá quantas semanas? 69. Aí a Bíblia vai dizer, e depois disso, depois das 69 cumpridas, que já aconteceu, o Messias será tirado, que é a morte de Jesus, tá? Aí Jesus morre. Aí depois disso vai dizer que o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade. Está tudo na Bíblia, eu não estou inventando. E o santuário. E o seu fim será como uma inundação. Volta lá para a Bíblia, olha lá. Versículo 26 no final. Aí o que a Bíblia está dizendo agora? Vamos acompanhar a leitura. Vamos lá, de novo. Versículo 26. E depois das 62 semanas será tirado o... Olha só, depois das 62 semanas, tá? Será tirado o Messias e não será mais. Agora, e o povo do príncipe que há de vir vai fazer o quê? Tá aqui. Aí como é que será? E o seu fim será como uma... Foi o que aconteceu lá no ano 70. Aí olha só o que a Bíblia está dizendo. E até o fim, sim ou não? Sim ou não? Não está escrito aí? E até o fim. Então, a última semana de Daniel, ela já se cumpriu? Não, porque a profecia está dizendo o quê? Ordem para restaurar a cidade. Daqui até o Messias, 69 semanas, porque daqui bate 62, com mais 7 que já tinham se cumprido, 69. Aí a Bíblia está dizendo, depois o Messias será tirado e não haverá mais. Aí depois está dizendo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o templo, e o seu fim será como a inundação. Aí depois ela vai dizer, e até o fim. E o fim vai remeter o quê? A grande tribulação que virá ainda, tá? No tempo do fim. É a profecia que diz, não estou inventando nada. Aí a Bíblia vai dizer, haverá guerra, estão determinadas assolações, ou seja, até chegar lá na grande tribulação, vai haver guerra, vai haver assolação, porque isso daí é normal da humanidade, mas a grande tribulação, que será a última semana de Daniel, por isso que eu coloquei ela de vermelho, será a última semana de Daniel, 7 anos, tá? E ela vai se cumprir, quando a Bíblia diz assim, até o fim, então não era naquela época, é até o tempo do fim, tá? Então vai passar esse período todo da humanidade, e esse até o fim já tem mais de 2.000 anos aí, mais ou menos, tá? Vai fazer uns 2.000 anos aí, se você contar da destruição, ainda vai fazer, tá bom? Aí o que vai acontecer no período da grande tribulação, que é a última semana, tá no versículo 27. A última semana está no versículo 27, tá? Que é justamente o que o anticristo vai fazer na grande tribulação, tá? Aí lê aí o coral da igreja, vai! Virá o assolador, e isto até a consumação. Vocês pegaram aí? A contagem começa onde? Neemias capítulo 2, para reconstruir a cidade. Tá? Aí dali, ela vai durar 49 anos, segundo a profecia bíblica, desse final da reconstrução, até a vinda do Messias e a entrada dele em Jerusalém, a entrada triunfal, 62 semanas, dá 434 anos, tá? Com 49,
O total é de 490, está faltando 7 anos ainda. Aí a Bíblia diz no versículo 27, e ele, que é o anticristo, firmará um concerto com muitos por uma... Essa semana é de anos, que nós já vimos aí, tá? E uma semana vai dar quantos anos? Quantos anos? 7 anos, tá? Aí o anticristo vai fazer o quê? Ele vai firmar com Israel uma aliança. Aí, por isso que na aula lá das evidências que eu falei, né, da prova providencial, eu estava falando que é necessário a reconstrução de um templo. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo que ele vai voltar com o sacrifício, ele vai voltar com as ofertas. Por quê? Porque na metade da semana ele vai cancelar. Se ele vai cancelar é porque ele voltou com a atividade, tá? Então você observa aí no texto, que olha, a Bíblia está dizendo, ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa da abominação virá o assolador. Olha aqui para cá, né, na apostila de vocês aí, página 0. Página 0. Vocês estão vendo aí, está 3,5? Eu sei que são 3 anos e 6 meses, mas como é divisão de 7, eu botei 3,5 para ficar mais didático, tá? Tá vendo? Essa divisão de 3,5 é justamente o que está referindo aqui na profecia do versículo 27, que é uma semana, tá? E são quantos anos essa semana? 7 anos. Aí vai dizer que ele vai fazer uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana, que são 3 anos e meio, aí eu botei 3,5 por causa do 7, já expliquei, tá? Ele vai cessar. O que nós chamamos, tá, na escatologia pré-tribulacionista, de uma forma didática, tá? Que os 3 primeiros anos e meio, nós chamamos de tribulação. E nos 3 anos e 6 meses finais, nós chamamos de grande tribulação. Está aí na apostila de vocês, na próxima página aí. Tá? Que vai ser na aula que vem. Nós vamos falar sobre isso daí, tá bom? Então, a 70ª semana de Daniel é uma semana escatológica, é uma semana de anos, tá? É um período de 7 anos, tá bom? Vai acontecer no futuro, será o período da grande tribulação, tá bom? E ainda não aconteceu.